Eu estou me dirigindo aos senhores e às senhoras para falar sobre a reforma da Previdência. Sou plenamente favorável à reforma da Previdência que não vai cortar direitos, mas sim vai cortar privilégios. Vou fazer um breve relato da minha concepção sobre a reforma que está acontecendo na Câmara dos Deputados. O Brasil é uma república federativa, composta de 26 estados e um Distrito Federal. Nós vivemos sobre o mesmo regime e a mesma Constituição de 88. Os governadores do Nordeste se reuniram em novembro do ano passado e se reuniram depois em janeiro deste ano, com o objetivo claro, conforme divulgado na mídia, de fazer oposição sistemática ao governo do Bolsonaro. Eu acho muito grave isso aí, porque nós temos que, acima de tudo, respeitar o resultado soberano das urnas. Aí, os governadores do Sul e Sudeste e Centro-Oeste fizeram um manifesto público, foram para a grande imprensa, aprovando por unanimidade a reforma da Previdência. E os governadores do Nordeste, além de se manifestarem contra a reforma da Previdência, ainda fizeram um lobby para tirar os funcionários públicos do Estado e dos municípios fora dessa reforma. É inconcebível, não pode de maneira nenhuma, isso inclusive é grave isso aí que está acontecendo, porque nós não podemos dividir um país e uma nação bonita, com um povo ordeiro como é o Brasil, por causa de um contra-cheque de uma determinada classe social. Aí fizeram para tirar os funcionários públicos fora da reforma da Previdência, público e estadual, e aí uma pessoa me pergunta, como é que pode 9 governadores passar por cima da decisão dos outros 19, sendo que são minoria? É simples de explicar, porque todo político, desde vereador, a deputado, senador, governador, presidente da República, é um funcionário público. E o Senado lá, e a Câmara de Deputados, ao invés de olhar para o sofrido e calejado trabalhador da iniciativa privada, que representa hoje 40 milhões de pessoas que vivem no trabalho da iniciativa privada, para beneficiar uma minoria do setor público. E aí os deputados também vão ser beneficiados desse comportamento. Aí eu pergunto, como é que fica essa reforma o ano que vem, em pleno ano de eleição, para vereador e para prefeito? Será que esses deputados vão cortar os privilégios, regalias e direitos que existem e é reconhecido publicamente do setor público? Não vão cortar porque é ano de eleição. Saiu uma reportagem no jornal, num dos maiores jornais dos Estados Unidos e do mundo, que para ser rico, o título, para ser rico, basta ser funcionário público no Brasil. Como é que fica a iniciativa privada? Eu trabalhei 52 anos na minha vida ininterruptamente. Trabalhei 46 anos na iniciativa privada e 6 anos na iniciativa pública. E sei bem a diferença. Não pode, num país democrático, com pleno direito, nos países mais adiantados do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, né, e outros países, não existe essa distinção de classe social. Hoje, uma pessoa que trabalha na iniciativa, no setor público ganha até 23 vezes mais, na média, na aposentadoria, do que o funcionário do setor privado. Isso é inadmissível. Eu vou contar um fato para vocês, para ver o ponto que chegou a sociedade brasileira. Eu tenho um problema de visão monocular, não enxergo com esse olho, e tenho uma cicatriz nesse aqui. Eu precisava, derrubei minha próstata, quebrou, eu precisava de um auxílio-doença para mim fazer um tratamento em uma próstata em São Paulo. Peregrinei em praticamente todas as agências do INSS em João Pessoa, para conseguir uma coisa que é direito meu. Faltava me ajoelhar para pedir o que é meu. Aí um médico me concedeu auxílio-doença, fui lá, fiz uma prótese nova, fiz um tratamento, com medo de passar para outra. Aí, isso foi em 2004. Quando foi em 2015, eu me aposentei por idade, com 65 anos de idade. O advogado entrou com pedido de auxílio-doença com conversão em aposentadoria. Na hora de implantar, o INSS, ao invés de implantar a lei determinada pelo juiz, implanta uma lei que eles procuraram uma lei diferente, e aí o meu benefício foi reduzido. Recorremos à Justiça Federal, depois de tempo de tramitação, né, a Justiça do Brasil é conhecida a nível internacional como uma das mais lentas do mundo. Aí, depois de toda aquela tramitação toda, não concordamos, recorremos para Recife, para o TRF5. E aí, para surpresa nossa,
uma pessoa lá de Sergipe entrou com um caso parecido, entrou com ação no Supremo, pedindo os direitos, reclamando os direitos deles. Chega lá no Supremo, na hora de analisar, o ministro fez um sobrestamento, ou seja, juntou todos os casos idênticos ao meu e esse de Recife num processo só. Então, tem 100 mil idosos hoje no Brasil, só em Recife são 12 mil no TRF5, conforme informações que eu obtive. No Brasil todo, somando a quase 100 mil idosos que estão na dependência da caneta de um juiz para decidir o destino e o futuro. E muitas pessoas ali, às vezes, têm problema de doença, alguns faleceram, outros estão necessitando por problema financeiro e ficam na dependência. Esse processo foi para a pauta de julgamento do Supremo em outubro do ano passado, depois foi de novo, daí tiraram da pauta, foi de novo, tiraram da pauta, e aí já é a quinta vez que tiram da pauta e agora ficou com previsão de pauta para outubro e novembro deste ano. Agora eu fico indignado, não pode num país existir cidadão de primeira e de segunda classe e distinção de trabalhadores entre público e privado, que todos nós somos iguais perante a lei, conforme o artigo 5º. Aí se reúnem os 11 ministros do Supremo, no final do expediente, lá, se reúnem, com todo respeito, que democraticamente é um direito meu de não concordar, se reúnem e resolvem dar um aumento de 16,28% para eles, com efeito cascata para todos os funcionários públicos do Brasil, a nível federal. Então, inchou. A máquina, o orçamento, a despesa pública aumentou mais ainda. Mas teve 11 dos 11 ministros, não houve unanimidade. Teve 7 que votaram a favor e 4 contra, inclusive a presidente do Supremo na época, a ministra Carmen Lúcia, num voto sensato, num comentário muito coerente, ela disse que não era o momento para fazer aquilo devido à situação crítica que está vivendo a economia do Brasil e devido ao fato de ter hoje no Brasil 14 milhões de desempregados, e se for somar os subempregados, nós temos hoje em torno de 20, 30 milhões de pessoas que estão vivendo na média ou até na linha de pobreza. Então, aí não é justiça social. E eu fico mais perplexo ainda que nós entramos com essa ação lá, e aí fico na dependência da decisão do juiz. E eu fico estarrecido e perplexo e, ao mesmo tempo, triste com o meu país, porque não existe povo mais abandonado, na minha opinião, do que o trabalhador brasileiro, e principalmente a iniciativa privada. Se eu for procurar um deputado e contar esse fato, a comissão de direitos, do direito, não sei o quê, não vai resolver. Se eu procurar o Senado procurar direito, não vai resolver. Se eu procurar o OAB, também não vai resolver, porque se eu procurar o sindicato, sou sócio da COBAP, Confederação Brasileira dos Aposentados do Brasil, é descontado no meu contra-cheque todos os meses. Entro no site da COBAP para ver, chego lá, estava uma reunião lá com um deputado, aparece no site, com um deputado do PT e um senador do PT que são contra isso aí, estão defendendo os interesses do funcionário público, em detrimento aos funcionários de iniciativa privada. Eu digo uma coisa com toda sinceridade, a vida é igual a uma corda. Começa a puxar, vai estourar num lado. E a sociedade brasileira é composta como se fosse uma pirâmide. E quem sustenta a pirâmide, que a base da pirâmide, é quem está lá embaixo, a base da sociedade. E quando começar a sacrificar a base, quando começar a explorar, sugar, massacrar, essa sociedade vai desmoronando e cai todo mundo junto, inclusive a elite. Isso aí não precisa ser estudioso para ver. Nós temos o exemplo de Roma Antiga, que está lá só o Coliseu de pé para ver o que significa a exploração contumaz de um povo. Nós temos aqui do lado a Venezuela, a exploração do povo. Então ficou uma meia dúzia de pessoas, de privilegiados, legislando de causa própria, e agora eu acho que está mais do que nunca, eu vou fazer uma convocação para todos os idosos
da minha idade que estão nessa dependência final são 100 mil pessoas. Nós ajudamos a construir o progresso do Brasil, nós ajudamos a construir essa nação. Vamos nos unir, se não souber mexer na internet, manda espectro para o seu filho, para o seu neto, mandar esse vídeo para um deputado, para o senador, para o prefeito, para o vereador, seja o político que for, e mostrar nossa indignação. Eu fui candidato 4 vezes e repito, aonde eu vou, todos os vídeos que eu falo, eu não quero mais ser candidato a nada. A nada. Porque eu me decepcionei, e vou repetir, se um dia acontecer um problema no Brasil, uma grave convulsão social, uma guerra civil, para ser bem claro, se um dia acontecer uma intervenção militar, ou se um dia haver uma grave divisão do nosso pacto federativo, o culpado vai ser a classe política, que eles legislam e governam de costas para o patrão, que é o povo. E eles só fazem isso porque sabem o povo que tem. O culpado não são as instituições, o culpado é o povo. Porque se o povo cobrasse e dissesse, eu não concordo que isso aqui é um direito meu discordar, é inadmissível pegar a pessoa trabalhar como eu trabalhei a vida inteira e depois ter que ficar mendigando. Eu estou com 68 anos e 8 meses. Eu vou ficar na esperança? Se eu trabalhei, eu tenho que ter o resultado. Agora, eu duvido que tenha um funcionário público vivendo na mesma situação e vivendo na esperança como eu e mais 100 mil estão vivendo. Não pode separar a sociedade com classe social. E eu vou, para encerrar, eu vou conclamar o povo, eu vou pedir para todos os meus colegas idosos que trabalharam a vida inteira para fazer um país mais sério, mais decente e menos desigualdade social, que enviem esse vídeo e vamos cobrar dos deputados. Hoje o futuro do Brasil está na mão do Senado Federal. Felizmente, eu vi um senador, relator da reforma da Previdência do Senado, dizer que estão pensando em colocar de volta os funcionários públicos estadual e federal dos estados na reforma da Previdência, porque não pode haver meia reforma. E não pode ficar eternamente o trabalhador da iniciativa privada carregando o ônus e o bônus dos funcionários públicos. Não pode isso aí. Quando o Lula foi presidente da República, ele contratou 454 mil pessoas sem concurso. Isso aí é uma reportagem na mídia, mas a imprensa abafa muitas coisas, um estudo, um relatório do Banco Mundial, que o Brasil não ia demorar 5 anos e ia explodir. A economia explodir, que não tem país que suporte isso aí. Porque aquela época que existia antigamente, vamos inchando a máquina e criar impostos para o povo pagar para não sustentar essa máquina emperrada. Que a máquina pública do Brasil é uma das mais lentas e mais emperradas do mundo. Agora, só que não dá, isso aí gera inflação. Porque tem que fazer... Quando uma empresa privada está com dificuldade, o que ela faz? Ela reduz custos, demite funcionário e enxuga. Só que no setor público é diferente. Aumenta imposto e bota o povo para pagar. Aí não tem como dar certo isso. Essa matemática não vai fechar. Então, eu conclamo, para encerrar, desculpe se eu for muito incisivo, mas eu acho que nós temos que mostrar para os senadores a nossa indignação, registrar bem claramente a nossa indignação e que o futuro do Brasil, da paz social, do Pacto Federativo e até o futuro dos nossos filhos, das nossas gerações, hoje está na mão dos senadores. Então, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, e vamos divulgar esse vídeo pensando nas novas gerações que estão vindo, para ainda terem uma previdência para receber. Obrigado.